Ora, pelo adiantado da hora, e uma vez que o professor Fragata tem um compromisso e terá que se ausentar dentro de poucos minutos, pedia à plateia que se houvesse alguma questão para o professor Fragata que fosse colocada. Microfone. Boa tarde, muito rapidamente. Sr. Professor, foi um gosto imenso ouvi-lo. A forma como tudo aquilo lhe flui é absolutamente extraordinário e dou-lhe os parabéns porque, e pode ter certeza que a Ordem dos Advogados vai contactá-lo para o tornar a ouvir sobre temas como este. Mas ficou-me no ouvido o seguinte: erros honestos e erros negligentes, estamos a falar de quê? Sendo certo que aqui temos que ter em atenção que estamos a falar da responsabilidade do médico. Erros honestos são indemnizáveis, são aqueles cujo resultado, digamos, pode imputar-se à conduta do médico ou não. Por outro lado, a questão que ainda ontem falávamos e que me parece absolutamente essencial, a do reporte de eventos, é fundamental para que se possa não só corrigir a conduta do próprio médico, mas também a dos outros médicos, e ela não poderia ser ou dar origem a uma sanção ao médico que reporta, mas isso significaria, ou poderia significar, que o médico vai reportar para depois não ter a responsabilidade. E eu pergunto, o senhor professor pensou noutra forma, do ponto de vista do doente, talvez um seguro, um fundo, talvez a responsabilidade do próprio Estado? Eu julgo que era muito importante pensarmos bem nisto, porque era uma forma de corrigirmos estes erros que muitas vezes ficam no segredo dos deuses e muitas vezes ficam no segredo do próprio médico, que não chega a reportar com medo da tal represália, entre aspas. Obrigado, Sr. Doutor. Antes de mais, peço desculpa, porque houve uma assistente social lá do serviço que escreveu um livro sobre aquilo que os doentes transplantados de pulmão acham e o que é que sentem. E eu vou apresentar o livro agora às 5h30, ali em Santa Marta, e essa é a razão pela qual eu pedi, pensei que isto atrasou-se um bocadinho. As perguntas são excelentes e deixe-me dizer-lhe dois ou três comentários que provavelmente tentarão responder a isso. Em primeiro lugar, a noção de erros honestos e erros negligentes é uma invenção americana, ou uma definição americana, partida daquele estudo do R is Human, que o Dr. Gonçalves Pereira também apresentou ali, e onde se dizia no relatório, baseado em estudos terrenos que foram feitos na região da Pensilvânia e na região de Boston, onde dizia que por ano morrem nos Estados Unidos, textualmente isto, entre 44 mil e 98 mil americanos, são muitos americanos e é um intervalo de confiança muito largo, por erros no sistema de saúde, medical errors. Quando eu, em 2006, escrevi um livro sobre o erro em medicina, e foi apresentado aqui na Ordem, introduzido por João Lobo Antunes e era o bastonário Pedro, penso que o Pedro Nunes. Essa medical error ia-me custando a cabeça. Porquê? Porque saiu logo no Expresso, como é óbvio. Erros médicos não são erros dos médicos. E o Sr. Juiz desembargador disse aqui muito bem que esta questão de erro, esta palavra erro, devia ser tirada. Eu tenho uma formação anglo-saxónica grande, porque me treinei no Reino Unido, mas, de facto, devem-se chamar acidentes em saúde. Claramente. Como há acidentes rodoviários, e depois há quem tenha culpa, não é? Como há acidentes rodoviários, como há acidentes de trabalho. Portanto, a primeira noção, não posso estar mais de acordo com isso. Honestos e desonestos. O que o report dizia é que esses americanos morriam, ficavam aleijados, não porque os médicos fossem bad apples, maçãs podres do sistema. Há advogados bons, há advogados maus. Há bad apples na advocacia, como há na medicina. Mas porque as condições em que trabalhavam
eram faltosas. Portanto, introduzia-se a teoria do sistema. A teoria do sistema, para os advogados, não é muito grata, porque dá a ideia que desresponsabiliza ou desculpabiliza, e culpa e responsabilidade saberá melhor do que eu, são coisas diferentes, aquilo que de facto ocorre. Quando se fala em erros honestos e erros negligentes, é para dizer que os erros negligentes são criminais e implicam uma violação clara da legis artis, que é aquela que as instituições profissionais definem como boas práticas. E se eu violar essas boas práticas, eu sou um violador, sou um prevaricador, sou passível de responsabilidade criminal, disciplinar e aquilo que quiserem. E isso corresponde a 4 ou 5%, são as chamadas black sheep, ovelhas negras da profissão. Mas depois, aos outros 95% ou 96% de erros, acidentes, e nem todos os erros condicionam acidentes, como vimos, que são os sujeitos que fazem o que têm que fazer de uma forma intencionada, mas trabalham num arame, numa profissão de risco e em condições, às vezes, sabe Deus qual, até porque a medicina é incerta. É incerta no que se encontra, é incerta no resultado, no modo como o indivíduo reage. E esses são os erros honestos. Portanto, isto prepara no sentido de os erros de violação de... Nós não estamos aqui a discutir os erros de negligência. Esses são... Acabou. Esses são simples. Não há defesa possível. Okay? Agora, estamos a falar dos erros que causam dano, ou dos acidentes que causam dano, mas em que não é possível encontrar um culpado. Há um responsável. Quando eu opero e faço um erro desses, a responsabilidade é minha, mas posso não ter culpa, isto é, posso não ter cometido uma atividade que é pecaminosa, que viola a prática. Portanto, erros honestos são esses. Isso abre-nos à teoria do sistema. E por isso é que os sistemas de raporte devem ser mais fulano fez isto, mas isto aconteceu. Portanto, não é tanto quem foi a besta que fez isto, mas vamos, como eu digo lá no serviço, o seu filho sabe disso, que não interessa quem é que fez isto. Eu interessa como é que a nós, unidade de elite, isto podia ter acontecido. É claro que se eu perceber que houve violação das normas que eu estabeleci, essa pessoa eu chamo lá acima no final da manhã e a conversa aí tem um patamar diferente. Portanto, erro negligente e erro não negligente. Ora, o problema que nós temos, doutor, é a segunda parte da sua pergunta, é que eu não sou jurista, tenho quando muito proximidade, tenho uma filha que é jurista e está na área financeira ainda por cima, e está em Inglaterra, mas o problema na medicina resume-se a que nem sempre é fácil apurar a culpa. Nem sempre é fácil. Porque às vezes, se o médico se nega a observar um doente, é óbvio que isso aqui é negligente, porque podia tê-lo feito. É uma negação do dever de tratar. Mas, se o médico fez um diagnóstico, e o diagnóstico não é exatamente perfeito, e o doente vem a ter consequências disso, bem, alguém poderá sempre dizer que naquelas condições, em Inglaterra havia o chamado, tem um nome, que eu não me lembro agora, aquilo é tudo baseado em casos, como sabem, mas que é, prevalece a opinião dos sábios, isto é, há um conjunto de pessoas sénior que dizem isto está dentro daquilo que é esperado ou não, mas na medicina é difícil a barreira, às vezes, entre a negligência e o procedimento correto. E essa é uma zona cinzenta terrível para nós e para vocês, porque é terrível às vezes perceber. E às vezes não se consegue, o ponto da relação ter, ou do Supremo Tribunal, ter negado uma coisa que já vinha e que a mim me parecia não é expectável que alguém numa lipoaspiração morra. Ponto final. Portanto, eu acho que o devido vénia para com esses juízes foi estranho. Eu acharia que devia ser culpado, pessoalmente. É claro que podia haver para aqui... mim que eu se calhar tenho a minha opinião. Pronto, está bem, ok, mas eu posso dizer não, isso. Tenho não a mesma. Pronto, ok, mas eu posso dizer isso. Agora, o nosso problema, com o devido respeito aqui, é que a responsabilidade civil para a medicina não pode ser dirimida em base em culpa, porque é de uma injustiça tremenda para o lesado. O indivíduo vai ao médico, o médico enganou-se, fez o que está escrito, mas saiu ao lado. Já aconteceu a todos. Os senhores já defenderam ações em que isso aconteceu. O juiz estava num dia mau, é como dizem. Portanto, nessa perspectiva, se não se apura culpa, o doente não tem nada a receber. E se não tem nada a receber, nós não estamos a proteger uma coisa para que o direito é feita, que é para proteger os cidadãos. E, portanto, este sistema, com a devida modéstia, não serve os médicos, mas também não serve os doentes. Aliás, em medicina, há um gráfico fácil entre
o número de meses passados em tribunal e os número de anos de alma que se perdem e perde-se muita alma e, de facto, eu digo sempre, por favor, dialoguem e cheguem a acordo. Eu tenho 40 anos de prática, 36 como cirurgião, trabalhei em Inglaterra no sistema agressivo e nunca tive, já fui ao DIAP, com certeza, com termo de identidade e residência, por exemplo, morre alguém no serviço, se me queixar, eu vou lá, mas isso faz parte do cargo, mas nunca tive uma ação. Eu nunca teve problemas, tive, mas falei sempre com os doentes, porque a comunicação é uma coisa absolutamente fundamental. Portanto, devia haver, para finalizar e para não monopolizar mais tempo, tem que haver um fundo. Isto tem que ser tratado como os automóveis. Quando eu comecei a guiar aos 18 anos, tenho 63, aos 18 anos, sempre que a gente batia, andávamos à pancada para saber de que lado é que vinha. Hoje em dia, o cavalheiro sai do carro, isto parece um bocado machista, o cavalheiro sai do carro e preenche à senhora a declaração do automóvel. Porquê? Porque eles sabem que o assunto fica sempre resolvido. É resolvido na Rua Brancamp, no 8º andar, e as companhias entendem-se. Para a saúde tem que haver o mesmo. Porque isso não tira ao cidadão o direito constitucional de se queixar porque acha que o senhor ou eu, como médico, o usamos. Portanto, se nós tirarmos da saúde, não é os advogados, se nós tirarmos da saúde a contenda e a necessidade de provar que alguém é culpado, como o sistema americano tem, que é igual ao nosso, se tirarmos daí, ficamos com espaço para aprender isso. E não negamos aos cidadãos a possibilidade de acionar alguém porque alguém não cumpriu aquilo que era. Portanto, o problema, para mim, o problema tem a ver com a sociedade civil e com o modo como ela é dirimida, que devia ser por culpa objetiva e não subjetiva, e por outro lado, e o Sr. Professor chamou isso, eu de manhã trabalho no Hospital de Santa Marta e à tarde trabalho no Hospital Privado onde opero. É curioso. O ónus da prova de manhã é do desgraçado do doente que às vezes não sabe ler nem escrever. À tarde, o ónus da prova sou eu que tenho de provar que fiz bem, ok? E, portanto, respondo para a equipa toda. Claro que há regresso, há o espírito, há agora a figura da equipa, tudo isso funciona. Portanto, senhores juristas, o sistema jurídico nesta área precisa ser, eu sei isto desde 2006, quando escrevi o primeiro livro, precisa de ser revisto. Eu não tenho poder, nem sei revelo, nem consigo influenciar, mas estão aqui pessoas que podem ser ouvidas. E, de facto, para bem de todos, este sistema, que não serve os doentes institucionais, na minha modesta opinião, deve ser revisto. Não sei se respondi às suas perguntas, mas... Posso dar um complemento? Porque, por um lado, agradeço muito o apoio que deu, mas a pergunta do Sr. Rui Leal foi muito jurídica e, portanto, eu identifiquei aqui um problema e ele, enquanto professor de processo penal, vai compreender muito bem, porque pôs o ponto correto. Pergunta do Dr. Rui Leal é, então, no fundo, vamos esconder o mal que o médico fez. Trata-se apenas de proibições de prova. Vamos imaginar, vamos para o processo criminal, pode o Ministério Público investigar uma situação mesmo sem ter acesso ao escritório do advogado? Pode e deve. Devemos permitir que o Ministério Público entre livremente no escritório dos advogados? Não. Podemos permitir que o Ministério Público entre livremente, portanto, no domicílio do arguido? Não. Há regras. Portanto, regras de processo penal, que o Sr. é professor de processo penal, conhece melhor do que eu. Mas isto é muito importante e devia ser uma conclusão a tirar a sério para os senhores bastonários disto. A mudança do sistema de responsabilidade médica é muito difícil, mas isto é mais simples e, se calhar, muito importante. Nós precisamos de introduzir no Código de Processo Penal e no Código, sobretudo no Código de Processo Civil, porque o penal, tudo pode ser mais complicado, mas no Código de Processo Civil, uma proibição de prova de que o sistema que o seu professor instalou no seu hospital, o sistema que a DGS instalou aqui e acolá, e que tinha no seu slide a pergunta, será que estamos seguros? Não, não estamos. Se o seu desembargador ou o juiz mandar desentranhar aqueles documentos para juntar ao processo em nome da verdade material, vai desentranhá-los. A única coisa que pode impedir, mas, como disse, é preciso depois que os relatórios sejam lidos por peritos, as comissões de peritos, do erro, do acidente, portanto, destes sistemas de notificação. Não é só notificar, é preciso depois haver ali uma equipa, uma reunião de serviço, uma reunião de peritos que vai analisar e mudar procedimentos. Podem ou não ser chamados como testemunhas a processo para dizer, ouça lá, no mês de junho de 2015 não apareceu lá um caso em que uma criança morreu, tal. E ele tem que ir, enquanto testemunha tem que dizer a verdade. Portanto, o que os americanos fizeram,
e os dinamarqueses, os australianos, os franceses e muitos outros, foi mexer no Código de Processo Civil e em muitos países também no Código de Processo Penal, dizendo esta é informação confidencial e protegida. Esta só, não é o processo. Como é que o Ministério Público investiga, um tráfico de droga, um homicídio, quer que seja? Por meios legítimos, que não violem os direitos humanos. Diz, mas isto não é direitos humanos. É o direito à saúde das gerações futuras. Nós temos que convencer o legislador que as gerações futuras têm direito a uma medicina melhor que nós. Para termos uma medicina melhor que hoje, é preciso aprender com os erros. Então, porque repare, isto nada afasta o acesso ao processo clínico, o acesso às testemunhas, o acesso ao contraditório. Portanto, o modo de fazer prova da culpa médica, seja num tribunal civil, seja penal, mantém-se exatamente intocado. Aquilo que não podemos permitir é que Vossas Excelências, juízes, advogados, Ministério Público, tenham acesso a esses sistemas que têm em vista a tal sistema não punitivo, o tal sistema para melhorar a medicina. Isto às vezes custa a compreender. Esta discussão na América foi terrível e foi um combate entre partidos sério, até que se percebeu que isto não afasta o trabalho dos advogados, do Ministério Público, dos juízes, tal como já acontece hoje. Como é que fazem investigação se não houver o sistema? Por exemplo, a maior parte dos hospitais não tem o sistema que tem no seu. Como é que investiga o erro médico ou a negligência médica? Investigando, processo clínico. Ouvimos ainda ontem o Sr. Desembargador a explicar tudo o que tem que pedir. Bom, continua a lançar mão disso. Não pode ir lançar mão do sistema de notificação. Professor, desculpa, não me vão levar a mal, a não ser que haja alguém que tenha uma burning question. Portanto, eu vou para o outro lado, onde tenho que apresentar isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Um bom lançamento. Exato. Peço desculpa por ter demorado tanto tempo. Por amor de Deus. Não, só uma coisa. Há vários níveis de responsabilidade. Ontologicamente, a responsabilização penal tem nada a ver com a responsabilização civil. E para a responsabilização penal existe um princípio fundamental do due process, que é a proibição da autoincriminação. Que é um princípio básico, a proibição da autoincriminação. Portanto, ninguém é obrigado a depor contra si. O processo civil é outra coisa. Portanto, há processos de confidencialização, quer dizer, também às vezes às vezes há alturas em que é preciso mudar as leis, mas também às vezes não é preciso mudar leis. É preciso mudar procedimentos. Portanto, há processos de confidencialização, quer dizer, desde que seja garantido o anonimato. Ok, pronto, é óbvio que a parte pode pedir no processo civil, tem que pedir. Não é? Aliás, no penal também, o Ministério Público tem que pedir. Ao juiz que vai buscar determinados documentos na posse de terceiros. Depois também há o contraditório, a outra parte pode dizer não pode fazer isso, você não pode fazer isso porque viola este ou aquele direito. Mas pronto, depois o juiz decide, com recurso, com possibilidade de recurso. Mas também a questão é essa, às vezes basta mudar processos de confidencialização. Por exemplo, eu agora estive em Budapeste, portanto, por causa de uma coisa que eu não sei se vai haver, que é o Tribunal Unificado da Patente. Onde, por exemplo, quer dizer, há painéis onde há juízes técnicos. Na Alemanha isso vai ser importante. E depois uma das questões que se colocou lá, em termos de como é que depois seria possível provar a violação da patente, patentes médicas, como é óbvio, e, portanto, estávamos lá alguns portugueses e houve o que nós dissemos foi isto, não, mas lá em Portugal as receitas são feitas pelo princípio ativo. E depois é o doente, no final, na farmácia, que escolhe qual é que é o coisa. Portanto, como é que você vai controlar nas patentes para segundo uso médico, que é aquele fármaco que servia para uma determinada coisa e agora descobre-se que é bom para outra doença. O que é uma coisa boa e deve-se garantir uma patente para isso, porque portanto, é bom para a saúde em geral. Mas depois, como é que nós vamos controlar a violação dessa segunda patente no caso português? E depois, enfim, as pessoas estavam lá todas a dizer, mas o vosso sistema é muito engraçado. Se calhar vão ter que mudar. Portanto, e o que é que eu quero dizer com isso? Não vamos mudar com cima nenhuma, mas pronto, tudo bem. Mas o que é isto? Às vezes são procedimentos, até informáticos, isso é um mero procedimento informático. São importantes, portanto, desde que seja garantido. Porque é óbvio que esta questão do reporte é fundamental para aprendermos que isto é absolutamente vital que aconteça.
Portanto, o que tem que ser garantida, e aí de uma forma muito, muito, muito intensa e vigorosa, é a confidencialidade. Mas isso pode ser feito no próprio sistema. Portanto, é só isto. A gente agora, depois aqui, Não. Se é informático que resolveu o problema, ótimo. A verdade é que em 100 casos pode aparecer um ou outro caso em que é tão raro, é tão esquisito, foi uma situação de uma criança de uns meses, foi uma cirurgia tão rara como a cardiotorácica, em que, se tivermos acesso à tal notificação, se vai perceber que, por muito encriptado que esteja, bom, e por isso muitos países puseram uma linhazinha, conhece bem essas linhas, proibições de valoração de prova. E, claro, tem que ter fundamentos do direito constitucional. O fundamento é para proteger a saúde das gerações futuras. E nada invalida a investigação criminal e o direito do doente de acesso à verdade. Mas a questão que eu coloco é, uma coisa é o erro médico não negligente. O problema está sempre à fronteira. Claro, mas no erro médico negligente... É tudo doloso, a refeição doloso. Não negligente, o doloso, esse não há dúvidas. Na negligência, na violação de um dever de cuidado. Está no processo clínico? Está bem, Está na perícia? mas o que eu não percebi aí foi se eu faço o reporte, se eu médico faço o reporte. Não, isso não está. Não é isso. O facto de fazer o reporte não protege pelo facto de o ter feito, de forma nenhuma, não. Vai fazer o reporte. Vai, se estiver instituído como uma questão cultural de combate ao erro e de melhoria contínua da qualidade. Mas isso é uma cultura que tem que ser criada e, obviamente, que parte do pressuposto que quem fizer o reporte não pode ser culpado por ter feito o reporte, porque alguém vai ter acesso ao reporte. É isso que está em causa. Tudo o resto não fica em causa. Mas por isso é que é importante estes mecanismos não baseados na culpa, porque é isso. Nós somos seres humanos. Isto era quem é que dizia que, portanto, nós somos filhos do amor que existe, o casamento que existe entre Deus e o diabo. Nós somos seres humanos. E, portanto, o instinto de sobrevivência é uma coisa fundamental. Se eu achar que posso ter problemas para fazer um reporte, não faço. Portanto, o que há que criar é mecanismos de proteção. E é por isso é que estes mecanismos baseados não no erro, mas no acidente, são Sr. fundamentais. Desembargador, mas eu estou a dizer isto para tentar Clarificar. clarificar e tentar encontrar uma solução. Ou seja, será que seria possível, então, o médico que na sua conduta médica, foi negligente por qualquer motivo, reporta ao tal órgão, não interessa qual, essa negligência que pode acontecer a qualquer um e que diz para que não aconteça amanhã outra vez. E então, a funcionar a proibição de prova de que faz referência ao seu professor. Ou seja, o Ministério Público nunca pode utilizar, nem pode ter acesso a essa informação que foi dada, por exemplo, à Ordem dos Médicos, que vai utilizá-la para depois corrigir. Sim. Será isto? Sim, mas tem acesso ao processo clínico, às testemunhas. Vai ter que provar a negligência médica sem acesso a este reporte, que nem sequer sabe que existiu. Exato. Vai provar como prova hoje, com testemunhas, Bem, processo essa é uma clínico, solução. Muito bem. perícias, etc, etc. Com a garantia de que esta é prova proibida. Exatamente. Muito bem. Perfeitamente de acordo. Deixa-me só um desabafo. Eu fui juiz de instrução, código antigo, quando comecei a minha carreira. Eu utilizava escutas. As minhas escutas serviam para quê? Para provocar flagrantes. Os polícias judiciários, os da Polícia Judiciária, na altura era com quem eu trabalhava mais, iam e faziam flagrante. Eu tenho, portanto, alguma festa de utilizar a escuta em si como meio de prova, é uma coisa que me faz uma confusão. Para que é que servem os meios de prova, no fundo? Essa questão. Mas esse seu ponto é extremamente importante. Então, é preciso mudar a questão da valoração da prova e a questão da testemunha. Estas pessoas podem ter o direito a dizer, não, eu sobre esse caso não falo porque estive numa comissão de análise do acidente médico. Bem, este tema já está esgotado, se os deixamos aqui a conversar, não saímos daqui até amanhã, já está esclarecido, já está esgotado. Como é que eu agora pego no poder do microfone, faço o meu comentário e se entenderem depois colocar questões, a senhora moderadora, naturalmente poderemos continuar aqui a conversar, mas não sobre o mesmo tema.